Boa noite. Para começar, a gente gostaria que você apresentasse. Eu sou o Babalorixá Sérgio de Ajansum, Babalorixá Sérgio de Ajansum, filho de Carlos de Omulu, neto de Nadir do Prata e tataraneto de Mãe Frozinda do Engenho Velho. A sua casa de candomblé fica localizada onde? Em Belfor Roxo, no bairro Jardim Bom Pastor, na rua Tassis Costa. O senhor poderia colocar um pouco para nós a história da invenção do candomblé? Como é que ele surgiu? O candomblé é uma tentativa da reinvenção da África. Quando os negros vêm para cá, para o Brasil, os primeiros foram os bantos. Então eles vieram na economia canadeira, cana-de-açúcar. Então os bantos eles tiveram pouca oportunidade de disseminar a cultura deles. O segundo povo foi o povo Nagô, que deu origem ao candomblé de Quito. E os últimos povos que vieram também foram o Euefon, que deram origem ao candomblé de Jeje. Por volta de 1750, uma negra chamada Dana Dana, numa igreja, Nosso Senhor do Martírio. Então, há notícia, há comentários que houve o primeiro sacrifício, né, a primeira divindade a ser cultuada no Brasil, pode ter sido Odé Dana Dana, que se deduz que era dessa negra, uma negra liberta. Até 1750 e a 1830, aproximadamente 80 anos, não se tem muita história. Mas em 1830, com aquilo que houve em 1825 na cidade de Quetu, uma das grandes personalidades da nossa história, chamada Bomboché Obiticó, a cidade de Quetu foi atacada, então ele teve que se refugiar na cidade de Oió. Em 1830, Ianaçu, né, se juntou com algumas negras na ladeira do Bercô, então na tentativa de perpetuar os cultos africanos. E o que fizeram? Compraram primeiro um grande latifúndio de terra, muito cansado, uma terra que se você fosse de uma ponta a outra, em dia de chuva você não podia passar. Porque era muita lama e essa terra era de um engenho de cana, e já estamos falando agora em 1830. Um engenho de cana já não era mais favorável, não era mais a economia do Brasil nesta época. Então já era um engenho abandonado, uma terra não fértil, e o que acontece? São todos esses fatores que vão servir para beneficiar aquele grande latifúndio que as negras se reúnem e compram. E este grande latifúndio é hoje tombado pelo patrimônio histórico por ser um engenho, já naquela época chamava-se Engenho Velho. Então forma-se ali a primeira casa de candomblé do Brasil, chamada Casa Branca, que é o Ilê Axé Ianaçu Oká. Nesta mesma época, eu falei que Bomboché Obiticó estava refugiado em Oió desde 1825. Então, aproximadamente em 1829, também vai haver uma invasão à cidade de Oió, onde ele está refugiado. Então, essas negras, essa confraria de negras, elas, não sei como, a gente acredita que o branco já estava por detrás do candomblé. Porque um grupo de negras libertas, ainda em 1830, né, quando ainda não havia a libertação dos escravos, só vai ocorrer em 1888, então estamos falando de 58 anos antes da libertação dos escravos. Eu acho que já havia um financiamento do candomblé pelos brancos, e eu acho que os historiadores não estão muito aí, é uma dedução minha, né? Então 58 anos antes da libertação dos escravos, a gente vai ver essas negras comprando esse grande latifúndio de terra, e mais ainda, mandando buscar Bomboché Obiticó na África, e como se não bastasse, mais 120 líderes. Bomboché Obiticó, ele vem para o Brasil, e em solo brasileiro a religião oficial do Brasil era a católica apostólica romana. Sendo assim, ele não poderia se manter aqui se não fosse católico. Então eu acho que foi o nome Francisco Martiniano. Então não vai se encontrar
registro de Bombochel Bittencourt, e sim Francisco Martiniano, conissolo brasileiro. Então ele vem para cá junto com esses 120 líderes para organizar a nossa Ordem do Xirê. Então a Ordem do Xirê, como se canta, né? Que orixás seriam cultuados. Então aqui eles vão tentar fazer uma reinvenção da África, onde faz a casa do meio ser, né, representar a cidade de Oió, que seria governada por Xangô. Daí a justificativa de todo o candomblé de Queto tem em sua comieira uma qualidade de airá, chamada airá untile. Então, em volta havia as casas de Oxum, né, de Ogum, de Oxóssi. Então, na tentativa da reinvenção africana. Então, Oió seria a capital, porque era a capital do povo Nagô. E os quartos, né, as casas à volta, seriam representantes das cidades. Então foi Bombochel Bittencourt que trouxe as primeiras leis de Ifá para o Brasil. E, infelizmente, ele foi o primeiro babalaô, mas não deram prosseguimento às... como que se diz? Não deram prosseguimento à iniciação de novos babalaôs. Então, em 1950, já há registro de Roger Bastira, né? Autores que tentaram pesquisar muito, que já havia sido extinto, né, o babalaô. Então eu acredito que, né, o candomblé é formado por 3 cultos: o culto Lesse e Ifá, o culto Lesse e Gungun e o culto Lesse e Orixá, que é o mais visto, né? A gente vê Orixá, 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 então a gente está falando aí do culto Lesse e Orixá. Mas depende muito desses outros 2 cultos. Então de 1950 a 1985, a gente vai haver uma falta completa do culto Lesse e Ifá dentro das casas de candomblé. Acredita-se que nesse período as IAs, né, podemos falar que as IAs, porque através de... Só vai haver os babalorixás depois de 1950, né? Até aí só as IAs. Né? Eu esqueci de falar lá atrás que havia, né, a confraria da Nossa Senhora da Boa Morte, que era uma confraria feminina, e havia também a dos homens, uma separação, que era do Nosso Senhor do Bonfim. Acontece que até 1950 só haviam as Ialorixás. Então, em 1985 vai haver um acordo entre Brasil e Nigéria, onde dá uma cota da Universidade UERJ para negros nigerianos. Esses negros vêm para o Brasil, eles tinham onde dormir, tinham o que comer, mas não tinham como passear. Então eles começam a vender cursos, né, de Odu. Até então, em 1985, havia um grande tabu para se falar a palavra Odu. Havia até a crença que se falasse a palavra, alguém pronunciasse, morria, né? Então hoje em dia a gente já vê que não é bem assim, né? O pessoal, além de falar Odu, falou Odu Ocarame, Jiokô, Etaugundá, Yorofun, sem ter o medo, desde que esteja o sol no céu, não devemos temer. Então começa a haver uma grande revolução dentro do candomblé, e no culto Lesse e Ifá os negros vendem, né? E eu acho importante que todo mundo começasse a ter acesso de onde viemos, para onde vamos, né? A gente ainda tem uma cópia de onde a gente veio, né? A Joana Elben dos Santos, ela contesta já no primeiro capítulo o conceito de Orum e Samó, né? Porque ela contesta já nos primeiros capítulos dos Nagôs e a Morte, que foi uma tese de doutorado em Sorbonne. Então ela começa a contestar o conceito que a gente tiramos até mesmo do cristianismo. E ela justifica isso aí já no primeiro capítulo, que aqueles 12 pesquisadores em 1913, 13 pesquisadores em 1912, desculpa, corrigindo aí, então 12 deles eram cristãos e um era otomano. Então, ao ouvir os negros, Joana Elben dos Santos e Pierre Fontubie-Verger, eles já tinham o cuidado de estabelecer aqueles negros, aqueles primeiros pesquisadores, eles faziam aqueles negros traduzir os cultos afros segundo as leis cristãs. O senhor falou que em 1750 o Odé Danadana, 1750. isso, se tratava de uma mulher?
Também, uma escrava liberta. Uma escrava liberta, prestou o primeiro culto ao orixá Oxóssi em terras brasileiras. Isso. E a partir desse culto, desse ritual, dessa imolação que foi feita em 1750, o que eu queria perguntar é como isso se organizou, porque o senhor avançou de 1750 para 1834, 1830. Exatamente quando um grupo de mulheres na igreja da Barroquinha solicitou a vinda desse Oluô, desse Babalaô da África para ajudá-las a organizar o culto chamado de Candomblé, que é um culto profundamente feminino. A minha pergunta, para ser mais exato, é: esse tempo que durou de 1750, onde Odé Danadana faz a primeira imolação ao orixá Oxóssi, até 1930, o que houve no Brasil, se há relatos, se há indícios de organização elementar de vida religiosa? Na realidade, quando eu pulei, quando os autores pulam de 1750 a 1830, é que até uma investigação há 10 anos atrás, os autores achavam que o candomblé, a formação do candomblé estava totalmente atrelado ao ano de 1830, com a reunião da ladeira do Bercô, na Barroquinha, e a vinda de Bombochel Biticó e a fundação da Casa Branca. Na realidade, quando a gente fala que houve acontecimentos antes, então a gente está falando de um relato histórico provado. Então esse relato histórico ele só vem provar que o candomblé já era praticado, que historicamente em 1830 só vai haver o reconhecimento oficial da autoridade municipal de Salvador. Baba Sérgio, tem-se relato de que grupos de africanos se encontraram no Maranhão, e ali a gente pode falar um pouquinho da origem da Casa das Minas, e outro grupo na mesma época se inseriu na região onde hoje é o Porto Alegre, e ali se organizou de outra forma. Em Porto Alegre a gente tem notícia de um povo de origem Jeje, Cabindas, Tapás e os Jejes. E no Maranhão, um outro grupo de Jejes que cultuava os Vodum. Como é que o senhor localiza, conjuntamente com esse acontecimento na Bahia, essas outras ramificações que se devem em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e em São Luís do Maranhão? Na realidade, foi uma muito boa pergunta, parabéns. Na verdade, isso torna mais contundente a minha afirmação anterior, né? De que o reconhecimento em 1830 não está atrelado ao candomblé distribuído no país. Três povos são considerados muito importantes na formação do candomblé brasileiro. Eu comecei falando que os bantos, quando vieram, né, por volta do século XVI, vieram para a Cana Canavieira, eles vão formar a nação Angola. Os Nagôs, que eram um povo, né, vários povos de várias nações, mas tinham em comum só uma língua, a língua iorubana. E depois vem o povo Euê e o povo Fon, né? Então o povo Euê, o povo Fon, eles eram inimigos do povo Nagô, que por sinal os autores não relatam, mas a palavra Nagô significa piolentos, é uma palavra pejorativa. Então quando chega, eles aprisionam o povo Eufon, eles aprisionam o povo Lagolá e vendem para os portugueses, e eles são distribuídos para Cuba, Ilha dos Açores, Cabo Verde, Brasil. Nesse período, você vai ver os negros lá, eles vão formar a crença africana em Cuba, a crença africana no Brasil, a crença africana desde o norte ao sul do país, né? O segundo povo a chegar aqui, o terceiro povo, foi Eufon. Quando eles pisam em solo brasileiro, em represália, o povo Nagô, que já estavam aqui estabelecidos, e o povo Banto, que antes foram aprisionados por eles e vendido, né, para serem escravizados, então eles pronunciam Dijeje. Dijeje pode ser, aí os autores ainda não têm um consenso direto, se seria a palavra forasteiros ou inimigos à vista. Então nascem essas três nações que vão ser o pilar do candomblé brasileiro. Mas isso não significa, por exemplo, a nação Angola, ela não está atrelada a este acontecimento de 1830. A nação de Jeje. Mas ela se organiza depois com a mesma dinâmica, a mesma estruturação
do que aconteceu em Salvador. É através dessa dinâmica, através dessa estrutura, é que vai se dar um respaldo para todo o povo que veio. Mas nem sempre, por exemplo, você vai ver, né, que os povos não estão atrelados a esse fato, não estão presos a esse fato. Mas este fato, o reconhecimento do negro, pense, a nossa Constituição de 1822, né, ela falava o seguinte, né, tinha um item lá que falava o seguinte: o templo religioso que não tiver em sua fachada, que é católico, apostólico, romano, ele será derrubado e o seu líder preso. Então, isso não era só para o candomblé, não era só para a religião dos negros, que a gente teve aí vários cristãos, né, os cristãos novos, que tentavam, né, hoje em dia chamados protestantes, então que eram perseguidos, queimados em fogueira. Então qualquer uma outra religião que não fosse a católica, apostólica, romana era perseguida. Não estamos falando do negro, né? Então, 1822, você vai ver isso aí. E antes da libertação, a segunda Constituição vai ver quando? Né? 1834, ainda do período do Império. Quando vai haver a terceira Constituição e primeira da República, em 1891, você vê que a primeira casa, né, já existia, né, por si mesmo. Claro que ela vai ser reconhecida depois da proclamação da República, que vai ser a primeira Constituição que vai dar livre-arbítrio, né, direito de religião. Então a gente poderia dizer que essa dispersão e essa construção que possibilitou a religião de tradição de matriz africana no Brasil, por mais que há uma divergência, uma diferença nos cultos, na forma de cultuar os deuses, elas têm uma coisa em comum. Essa coisa em comum que elas têm é que, independente da cultura religiosa que organizou esses grupos de religiosidade de matriz africana no Brasil, independente das diferenças, eles se organizaram em torno de uma mesma dinâmica de culto. Por quê? Porque a gente sabe muito bem que na tradição Queto, por exemplo, que se originou na Bahia, por causa dessa junção, orixás que eram do povo do Dahomey, do povo do Benã, ou seja, dos Fons, foram implementados à ritualística iorubá. Uma vez que orixás como o Baluaê, Nanamburucu, a própria Euá, o Xumaré, né, eles pertenciam a um outro povo, e no Brasil houve essa irmandade e essa celebração das divindades, por causa justamente desse diálogo que essas culturas diferentes aqui no nosso país conseguiram ter, uma vez que lá eles eram inimigo. Como é que o senhor explica isso para a gente poder avançar um pouco mais para a atualidade? Como é que o senhor explica então essa dinâmica pluralista que se deu no candomblé e nas variações, nas várias formas de religiosidade de matriz africana que tem no Brasil? Bacana no Brasil é ter essa diversidade. Na África também existia, e existia uma diversidade, e até hoje existe. Por exemplo, você vai na cidade de Oxobô, do estado de Oxum, né, em Ijexá, então você conhece lá toda a dinâmica do rio Oxum, onde a Oxum, né, a mina nasce em Oxobô. A segunda cidade seria Opará, que seria a Oxum mais nova do Brasil. A terceira cidade, Ipondá. A terceira cidade, a quarta cidade do Rio seria a cidade de Ipetu. E essa maneira de louvar lá trouxe as qualidades, né, o que nasce aqui no Brasil, chamada qualidade. Mas a gente vai falar da diversidade, que é a nossa pergunta central. A diversidade, a gente tem que começar a ver que não foi um povo que trouxe a cultura. Mesmo aqui, o povo Nagô, então o povo que veio de Oxobô, eles só conheciam, dessa região de Ijexá, eles só conheciam provavelmente Odaí Bolamo, Iboquim, né, e os Oxuns, a região Ijexá, só, né, e entendia também só de uma qualidade de Ogum, o Ares, porque o Ares ele vem dessa região. Outras regiões, por exemplo, a cidade de Ira, só se conhecia. Acontece que isso tudo vem para dentro de uma casa de candomblé, vários povos, então vai haver uma diversidade, né? Olha, eu sei fazer Oxum, ele sabe fazer Oxós. O que na África era muito distante, vai haver uma reunião de crença aqui no Brasil. Porém, eu acho que o povo Nagô, ele teve um privilégio de difundir a cultura dele. Primeiro que
Eu falei no princípio que quando a cultura banto, o povo de Angola, chegou aqui no Brasil, eles não podiam difundir, que eles vieram numa época da cultura canavieira. Então, os escravos trabalhavam até 18 horas por dia, não tinha tempo nem de comunicar entre si. E o que acontece? O segundo povo é o povo Nagô. Eles já vêm na época da mineração, então eles vêm para conversar, fazer fofoca, pular dentro das casas, né, dos senhores. Agora, o terceiro povo que deu origem à nação de Jeje é o povo Eueu e o povo Fon. Eles vão chegar aqui, mas vão encontrar uma dificuldade, que eu falei. Em outrora, eles tinham aprisionado e vendido o povo Banto e o povo Nagô, que já estavam estruturados no Brasil. Então, ora, se o povo que deu origem à nação de Jeje, eles encontram uma dificuldade, porque encontram uma resistência na aceitação em solo brasileiro, os bantos encontram uma dificuldade devido ao horário, né? Os nagôs, eles foram povos privilegiados, que eles não vêm, eu chego aqui com um horário farto, só ia ser mucama, né, acompanhante, aquela coisa todinha. Já o povo, né, os três povos. Então, acho que por ter essa melhor condição, a cultura nagô, ela impera no país. Se você vai numa casa de Angola, eles podem tirar enquice, mas eles tiram o orixá. Se você vai numa casa de Jeje, eles podem tirar vodum, mas eles tiram também o orixá. Mas se você vai numa casa de Quetu, você não vê tirar enquice nem vodum. Então a gente vê uma prevalência da cultura nagô no Brasil. Mas, Gimonia, Babá Sérgio, o senhor tem quantos anos de iniciado? Eu fui iniciado no dia 26 de janeiro de 1976, portanto estou 42 anos de santo. É minha casa, né? Tive que abrir casa, né? Muito cedo, eu fiquei podre. Então, em vida, médicos, né, com uma sepsia, com uma infecção generalizada no corpo todo, e médicos em 4 anos não conseguiam, né, e eu era adventista do sétimo dia, minha família também era. Então, na promessa de receber a cura, me recolheram num runcó para rapar o Oxóssi, e acabei sendo rapado de Ubaluaê, e lá mesmo, dentro do runcó, com 15 dias, as minhas feridas secaram. E hoje o senhor lidera uma comunidade terreiro em Belford Roxo. Eu não só lidero uma comunidade, lá os políticos, eles gostam de mim, né? Os vizinhos, inclusive os cristãos. É uma coisa bonita que ocorre lá no meu bairro, na minha cidade, é que os cristãos, eles veem uma forma bonita em mim e eles começam a conhecer o candomblé. E se precisar, às vezes, eu ensino que Deus é um só. Né? Apenas as civilizações tiveram forma e necessidade diferente de ver esse Deus. Vamos a um exemplo. O mesmo Senhor, né? É uma cantiga, por exemplo, Ogumpanhobé. Então, o mesmo Senhor nessa cantiga, né? Ogumpanhobé, que na África, em outrora, era um senhor que decepava corpos e se lavava de sangue. Aqui no Brasil, a gente não tem essa necessidade. Esse Senhor aqui pra gente é apenas o Senhor dos abre caminho. Assim eu vejo uma universalização de Deus, né? Então há uma precisão de enxergar Deus segundo a sua região, segundo o sofrimento de um povo, segundo a política de um povo. Há uma interpretação. Eu acredito que no princípio só existia a natureza. E o homem louvava, adorava o vento, adorava a tempestade, adorava o rio. E em determinado momento da história do homem, houve uma necessidade de nomear essa coisa. Houve a necessidade de nomear e assim nasce, por exemplo, Oxum. Agora, saindo da nossa religião, indo mais para uma universalização, né, todos os povos tiveram uma necessidade grande de ver um Senhor Criador do céu e da terra, um Senhor Criador do universo. Então, em cada civilização houve uma necessidade de enxergar esse Deus. Mas esse Deus é um só, né? Ele é um só para todos. Aí chega aqui no Brasil, né? Um país eclético, de liberdade religiosa tão intensa. Então, se o teu lado pode ter um cabista, um hinduísta, um budista, um espírita, um espiritualista, nós de Candomblé, nós não somos espíritas, nós somos espiritualistas. Né? A Umbanda é espírita, ela nasce de Kardec. Então, ter espírita, espiritualista, olha, veja bem que a própria igreja, por exemplo, a mesma igreja batista, ela tem várias visões de conceitos e de morais. Tanto é que diverge, às vezes, uma igreja para outra.
né? Você vai ver, e temos ainda a Batista, a Pentecostal, a Testemunha de Jeová, a Adventista, eles mesmos, dentro do cristianismo, eles divergem. Nós dentro aqui, a gente diverge. O candomblé, de casa para casa, às vezes muda o costume. O espiritualismo e o espiritismo também divergem, mas Deus seria só um só. Babá Sérgio, a sua casa é uma casa de tradição Quetu. É, uma casa de tradição Quetu. Me responde uma coisa. Como é que chama? Ileaxé Ajansunlaí. Me responde uma coisa, o que a sua comunidade terreiro tem feito para o enfrentamento do racismo que vem afetando de forma agressiva a população negra? Olha, eu estou chegando aqui em São Paulo e eu estou maravilhado com o serviço de vocês. Eu acho que, por exemplo, o pessoal do centro do Rio vem fazendo grandes trabalhos, né? Cada um de sua forma. Eu da minha forma, cada grupo. Eu não venho acompanhando assim o que os grupos vêm fazendo. Mesmo porque eu acho que eu não estou muito empenhado com essas pessoas que têm racismo. Eu me empenho de um outro tipo de grupo. Por exemplo, eu faço distribuição de sopão para desabrigados. Eu vejo famílias que têm a necessidade de cesta básica. Eu não tenho uma ONG, eu sustento com o meu dinheiro. Eu vejo educação, saúde. Eu vejo assim, eu acho bonito que vocês direcionaram o trabalho de vocês só para uma causa. Mas a minha causa é assim, um pouco mais diversificada e eu achei lindo o serviço de vocês. Aí, por não estar empenhado em uma causa exclusiva, confesso que eu estou um pouco desatualizado. Perfeito. Mas eu entendo que a sua comunidade ela vive realidades extremamente complicadas no que vem afetando a população negra. Eu falo em relação ao HIV/AIDS, em relação a próprias consequências do racismo, na saúde psíquica da pessoa, a questão da drogadição, que é uma situação que nas comunidades onde os nossos terreiros estão inseridos é uma questão profundamente chamativa, porque a gente está falando de perspectiva da saúde da população negra, uma vez que o governo Dilma acaba de aprovar uma política nacional de saúde da população negra, para tratar especificamente dos adoecimentos da população negra, tendo em vista que na semana passada o IBGE, juntamente com a CEPI, a Secretaria do Governo sobre Política da Igualdade Racial, acabou de lançar um levantamento sobre o mapa da violência no Brasil. E a gente percebeu através do levantamento que essa violência no Brasil ela tem cor. E a cor da violência é a cor negra. Um outro relatório do OBID, o Observatório que investiga a questão da droga no Brasil, percebeu que a droga também tem cor. A cor da droga negra, com o funcionamento do crack, que vem esfacelando profundamente a população negra de uma forma extremamente contundente. E uma outra questão é a Política Nacional de HIV, onde muitos dos membros das nossas comunidades trazem para a comunidade o dilema com a questão do HIV/AIDS. Então, para poder até ajudar um pouquinho o trabalho que a gente vem fazendo, como é que o senhor tem olhado para essa causa como líder de uma comunidade religiosa, como um líder sacerdote que tem casa esparramada pelo mundo inteiro e que vem da academia e está profundamente atenado com as questões das religiões de matriz africana no Brasil? Como é que o senhor tem percebido essa dinâmica toda? Essa dinâmica eu preferia discutir com a base na origem, né? Para justificar que tem que haver, né? No final eu vou falar, olha, tem que haver, então eu vou justificar pela origem. Como o negro chega no Brasil, a raça negra chega no Brasil, ele é apanhado na África, trazido, aqui ele não tem família, ele não tem isso, não tem aquilo, e tudo bem, dia 13 de maio de 1988, né, alguém assina a Lei Áurea e você está livre. Mas livre para ir para onde? Trabalhar em quê? Fazer o quê? Como vai sobreviver meu filho? Ele será quem? Então, esse acontecimento... No que se refere à saúde, isso tinha feito um retorno na origem da questão do adoecimento, onde tudo começa. Eu gostaria que o senhor voltasse nisso um pouquinho e nos contasse melhor como a origem dessas doenças, desse sofrimento que hoje transparece a população negra dessa forma que a gente tem visto por aí, em relação à droga, ao a origem desse problema em geral não está só dentro do candomblé, não está só na religiosidade, está na universalidade do povo negro, não só no Brasil, mas em Cuba, no Haiti, né? A gente vê aí um negro bem sofrido no Haiti.
Onde está essa origem? Bem, a gente vê que no Brasil colonial houve a escravatura, né? Então pegam aquele povo e traz para cá. Então dá comida, dá senzala. E chega simplesmente no dia 13 de maio de 1988, né? Alguém diz, ótimo, né? A nossa Princesa Isabel, um dos maiores personagens da história, e alguém tinha que fazer isso na nossa história, graças a Deus ela o fez, mas vem a consequência. Você está livre, você pode arrumar sua casa, mas ir para onde? Fazer o quê? Trabalhar para quem? Muitos negros, a gente vê na história, que preferiram continuar trabalhando de graça para a sua subsistência. Acontece que isso acontece em 1888, acontece logo em seguida a primeira Constituição da República, que dá direitos religiosos, e traz também o artigo 5º, né, na nossa Constituição, que dá o direito de ir e vir. Mas o negro era filho de quem? Quem formou aquele filho? Quem vai formar o pai? Quem vai formar o avô? Então, esse problema vem se arrastando. No Rio de Janeiro, por exemplo, e em grandes cidades, esses negros, por não ter onde morar, fez a formação de que? A favela. Muitos subiram morros, áreas de grande latifúndio, vou fazer meu barraco, deu origem à favela, né? E você vê aí em filmes, né, como, eu esqueci o nome, relatando como nasce o tráfico, né? Você vê que só vai ter personagens negros. Então, o problema da falta, mas felizmente, de 1980 para cá, vai haver uma conscientização de cotas de negro na universidade, tentando resgatar esse direito que lhe foi arrancado. Cota de negro para a universidade, mais saúde, mais isso, mais aquilo. Então, hoje em dia, os políticos que trabalham nesse sentido são os políticos que têm realmente consciência da história do negro. Uma reivindicação que o serviço de vocês deveriam fazer, né, era também exigir do Ministério da Educação e Cultura a história do negro e do índio, porque uma vez a população brasileira começando desde cedo ter a consciência disso que eu estou falando, da história de Opiticó, de Ianaçu, como esses povos vieram para o Brasil, quando vieram, por que vieram, vai dar todo o esclarecimento da atual situação do negro. O que acabaria de uma vez com essa discussão se o negro teria uma cota para a universidade. O negro é filho do nada. O negro estudou em que colégio? Eu tive a sorte de estudar num colégio particular. Mas qual dos negros teve essa sorte? Quantos deles tiveram? Então, todos sabemos que como é defasado o ensino público, né, em matéria de cultura, quando esse negro sai do colégio público, o branco também, né? Branco também, mas uma proporção bem menor. Ele vai disputar o vestibular, ele vai disputar o Enem. O senhor abriria as portas da sua comunidade de terreiro para, no futuro, a gente realizar uma oficina sobre o enfrentamento da drogadição na comunidade, sobre as questões relacionadas à saúde da população negra? Com certeza, se eu abriria, minha esposa, com certeza abriria, né? O Ilhéaxé Johnson, ele não é só um templo religioso. De 15 em 15 dias, ele se forma Centro Cultural Ilhéaxé Johnson, no qual só conta comigo, para professores de todas as matérias, para divulgar não só a nossa cultura, não só a nossa religiosidade, mas também a condição do negro no Brasil. Perfeito, eu falo isso porque a gente pertence a uma rede que discute a saúde da população negra. E nesse exato momento, essa rede ela escolheu 6 terreiros pilotos no Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro para um projeto sobre a questão do enfrentamento do crack e das drogas nas comunidades terreiros. É um projeto piloto, mas ele tem a finalidade de se estender para outras comunidades e multiplicar, uma vez que o problema do crack talvez seja hoje uma das questões mais chamativas, mais imediatas e mais agressiva a jovens negros no Brasil. Então a rede tem o objetivo de capacitar, de formar lideranças de terreiro para o enfrentamento e para que o terreiro seja parceiro do SUS, parceiro da saúde no enfrentamento dessa situação. Eu faço essa pergunta uma vez que há uma necessidade muito grande de que a gente se articule em parceria.
que a gente deixe de lado um pouquinho as divergências religiosas, as diferenças religiosas, e a gente fala de uma situação que vem afetando, vem agredindo a população negra, nossos jovens, de uma forma extremamente horrenda. Bom, eu agradeço pelas informações, agradeço pela entrevista e gostaria que o senhor finalizasse essa entrevista com as palavras que o senhor quiser. Negro, antes de tudo, seja forte como você sempre foi. Mas eu acho que só venceremos essa batalha quando todos nós nos orgulharmos, pedirmos aos políticos para ter consciência de onde nós viemos, como nós estamos e para onde podemos ir. Eu acho que isso aí vai abrir muita porta. Mas você negro, você branco, seria muito bom se todos reivindicássemos, né? A história, não só a história, às vezes grega, a história europeia também é importante, mas o país é formado por europeus, índios e negros. Então, a proporção da história europeia, a proporção da história dos Estados Unidos, né, ela ganha uma proporção muito grande. Não estou falando para se tirar nada, apenas para que obrigatoriamente deveria ser inserido a matéria da história negra no país. Uma vez que alguém ensina história grega e quando você se forma advogado, você se forma médico, o que serviu para você? Te deu que consciência de cidadão a história grega, por exemplo? Te deu um pouco de cultura que você nunca vai usar. Negro, esteja consciente. Eu gostaria que o senhor terminasse fazendo uma cantiga, uma saudação em Yorubá, para a gente fechar esse vídeo com alegria e com festa. Bem, você me pegou de surpresa, então eu não vou cantar uma cantiga de orixá. Eu vou cantar uma cantiga que foi feita na Nigéria há pouco tempo, há menos de 15 anos, e em todos os continentes o pessoal está cantando quando há uma reunião do movimento negro. A cantiga diz: "Au au choro ileuau, au au choro ileuau". Nós estamos reunidos para fazer orô. Essa cantiga diz mais ou menos o seguinte: antigamente nós tínhamos que fazer um orô ou adorar nossa divindade escondida por detrás de uma cortina. Mas por algum motivo, hoje a gente pode adorar e se orgulhar isso de porta aberta. Então ela fala: "Au au choro ileuau, au au choro ileuau, esse caoque, oi, esse caoque, Kawamasauru, au au choro ileuau, reporta choro ileuau, au au choro ileuau, requeja choro ileuau, au au choro ileuau, babá choro ileuau, au au choro ileuau, minha filha choro ileuau, au au choro ileuau". Avança com a gente. Esse caoque, esse caoque, Kawamasauru, au au choro ileuau. Axé, axé. Nossa, você é demais. Ainda bem. Não, vai lá. Falei. Olha, agora DVD. Alberto, tem de gravação. O making off. Cadê o Alberto? Ah, eu tô filmando mesmo. Filmando? Eu achei que fosse foto. E você conheceu essa cantiga, né? E vocês estão cantando Canta ela mais um universalizada com a essência negra? Tem que cantar na língua original, a língua de origem do A negro, gente né? então agradece. Ela é cantada em todo o continente africano e o continente americano, né? A gente agradece Babá César de Assum, que fez essa entrevista maravilhosa, né? Para o curso, para o Centro de Referência Centro de Referência Afro de Araraquara, né? Aqui na casa de pai Isaías Jamuru. no turno de Araraquara. Então a gente agradece um momento histórico
com essas informações maravilhosas, com esse conhecimento maravilhoso que eles nos presenteou. Axé, Axé, Babá, Mojubá, Motumbá. Motumbá, Axé, Motumbá. Que o Logodé abençoe o Senhor sempre e faça o Senhor cada vez mais essa pessoa conhecedora e conhecedora. Antes de mais nada, eu parabenizo a todos mesmo, porque eu estou muito orgulhoso de ver, né? E nem sei se eu sou merecedor de estar aqui, né? Tendo a fama, porque com vocês eu aprendi hoje que eu tenho tido grandes lutas dentro dos propósitos negros, mas eu não me engajei ainda dentro do maior propósito, que é a igualdade da raça negra. Deixa eu tirar uma